Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou a professora Bianca Rocha, professora de Sociologia. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca, tenho cabelo loiro e comprido, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça preta, uma blusa polo preta e um tênis na cor branco e preto. O ambiente da nossa aula de hoje é um estúdio de televisão e eu farei uso, caso haja necessidade, da tela interativa. Nossa aula de hoje é tema do SISU e o conteúdo é pensamento sociológico, interpretação e aplicação. Quando a gente ouve esse tema, nós vamos trabalhar quem? Os clássicos da sociologia. Quem são os clássicos da sociologia? Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber e Auguste Comte. Para a nossa aula de hoje, nós vamos ter essa presença ilustre do barbudinho mais polêmico das ciências sociais, que é Karl Marx, amado por uns, odiado por outros. Mas quando a gente pensa em análise da sociedade, não tem para onde a gente correr. É diante da ideologia dele que nós vamos nos abastecer. Na nossa aula de hoje, quando a gente pensa na ideologia de Karl Marx, nós vamos trabalhar luta de classes, mais-valia, desenvolvimento do capital e alienação. Karl Marx, a sua obra, ela é de grande importância. Quando ele fala da luta de classes, ele vai falar do quê? De uma sociedade dividida em duas grandes classes, que ficou conhecida como burguesia e o proletariado. Burguesia, o dono do capital. O proletariado, o trabalhador, que a única coisa que ele oferece é a sua força de trabalho. Quando a gente usa um outro termo trabalhado por Karl Marx, que é o desenvolvimento do capital, o que a gente precisa entender? Que esse desenvolvimento do capital, ele não é só a soma monetária, ele também está relacionado à exploração do trabalho. Karl Marx, diante de todas as suas obras, ele nos oferece uma outra ideologia chamada mais-valia. Para a gente entender o que seria essa mais-valia. Eu sou o dono da empresa e eu tenho o meu proletariado, onde eles vão trabalhar, passar da sua jornada de trabalho, produzindo um produto excedente, que esse produto vai ser vendido e quando o lucro volta, vai todo para a mão do dono do capital. Ou seja, essa mais-valia vai favorecer quem? O dono do capital. Quando Karl Marx fala de alienação, o que a gente precisa entender desse termo alienação? É quando há o afastamento, o estranhamento do trabalhador para com o produto que ele fabrica. Ou seja, esse trabalhador é alienado a esse sistema capitalista. Vamos para a nossa primeira questão, e a nossa primeira questão é da UEA. A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos dos particulares. A formação e o crescimento do capital sendo a condição de existência do capital o trabalho assalariado. Este baseia-se exclusivamente na concorrência dos operários entre si. O progresso da indústria, de que a burguesia é agente passivo e inconsciente, substitui o isolamento dos operários, resultante de sua competição por sua união revolucionária mediante a associação. Assim, o desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios couveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Essa questão, ela é retirada da obra O Manifesto Comunista de Karl Marx. Então, vamos ver o que a questão pede. Sobre a teoria marxista, assinale a alternativa correta. Letra A. Para Karl Marx, os indivíduos sociais são divididos em classes determinadas pela família em que nasceram. Dessa forma, permanecerão pobres ou ricos devido à sua instituição familiar. Opção A está errada. Porque quando você fala de uma sociedade dividida em classes, essa divisão não se dá pela instituição familiar. Essa divisão dessa classe social, ela vai se dar por um fator econômico. Então, a gente desconsidera a opção A. Vamos para a opção B. Segundo Karl Marx, todos os indivíduos têm direito a viver em sociedade da maneira como quiserem. Assim, as classes sociais são determinadas pela vontade própria de cada indivíduo e não por sua força de trabalho. Opção B também está errada, porque quando a gente fala que essa classe ela está dividida, é óbvio que ela não é dividida pela minha vontade, porque se eu sou de uma classe inferior, se for da minha vontade, eu vou querer ser de uma classe melhor, de uma classe mais bem provida, ou seja, a opção B está errada também. Vamos para a opção C.
Para Karl Marx, o operário é um indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a sobreviver de sua força de trabalho, tornando-se no capitalismo uma mercadoria que se pode comprar e vender por meio de um contrato estabelecido entre ele e o capitalista. Opção C, vejam que ela é a opção correta. Por que, professora Bianca, ela é a opção correta? Porque quando você fala do indivíduo, ele vai ser o quê? Obrigado a sobreviver pela sua força de trabalho, ou seja, a única coisa que esse trabalhador tem a oferecer é a sua força de trabalho. Logo, ele vai ser o quê? Explorado por esse sistema capitalista. Opção C é a opção correta, mas vamos analisar as outras duas para a gente ver por que elas não estão certas. Letra D. Segundo Karl Marx, a mais-valia é o lucro justo e necessário ao capitalista, pois é esse excedente que possibilita a ele a compra de matérias-primas, o pagamento de salários e a manutenção das máquinas. Sem a mais-valia, não seria possível manter uma empresa. Letra D está errada, porque quando a gente fala desse lucro justo, não existe lucro justo diante da mais-valia. O lucro ele é indevido, porque ele só vai para quem? Para a mão do dono do capital, para o burguês. Então, a gente vai desconsiderar a letra D. Vamos ouvir a letra E. Para Karl Marx, o capitalismo não vê a força de trabalho como uma mercadoria. De modo geral, as mercadorias resultam da colaboração de várias habilidades profissionais distintas. Por isso, seu valor incorpora todos os tempos de trabalhos específicos. O comecinho da questão, ela já deixa ela nula. O capitalismo não vê a força de trabalho como uma mercadoria. E ele vê, sim, a força de trabalho como uma mercadoria. Logo, a opção correta aí é letra C. E agora nós temos uma presença ilustre na nossa aula de hoje, que é a Manu. Diga lá, Manu, qual é a sua pergunta, qual a sua dúvida? Professora Bibi, a opção D não poderia ser a correta? Pois ela fala de um lucro justo destinado à compra de matérias-primas e manutenção de máquinas. Manu, a sua pergunta ela é pertinente, porque quando a gente ouve lucro justo para compra de matéria-prima e investir no maquinário, é o básico que um dono de um capital deveria fazer para com a sua empresa. Porém, no século XIX, que é onde foi retratada a ideologia de Karl Marx, ele fala o quê? Que esse trabalho excedente, esse maquinário qualificado, seria somente para quê? Para aquele trabalhador produzir, ser vendido e voltar o lucro para quem? Para o dono da empresa. Logo, a opção D, quando ela fala desse lucro justo, ela já se torna nula, porque não é justo, porque o lucro não é redistribuído, não é dividido de maneira correta. Ele vai todo para quem? Para o dono do capital, ou seja, uma mais-valia. Logo, desconsidera-se a letra D, porque o lucro não é justo. Beleza, Manu? E a nossa questão de número 2, ela é uma questão da FAMEMA. Vamos lá. Para a nossa próxima questão, aqui. A teoria da luta de classes, central no pensamento marxista, propõe que a história da sociedade é marcada por conflitos entre diferentes classes sociais. De acordo com Karl Marx, qual das seguintes alternativas melhor descreve essa dinâmica da luta de classes? Vamos lá, essa questão ela está falando do quê? Mais uma vez, dessa sociedade dividida. Vamos para a opção A, porque ela está pedindo o quê? A questão que você marque aquela que está relacionando a sua opção correta à luta de classes. Letra A diz, uma cooperação harmoniosa entre classes para o progresso econômico. Essa luta de classes, ela não é harmoniosa, muito pelo contrário, vai existir o quê? Conflitos, opiniões divergentes. Letra B, uma competição individual entre membros da mesma classe por recursos limitados. Membros da mesma classe, quando você fala de luta de classe, você está falando de quem? Burguesia e proletariado, ou seja, não fazem parte da mesma classe. Letra C, uma relação estática onde as classes sociais permanecem inalteradas ao longo do tempo. Essa relação da luta de classes, ela não é estática, ela está sempre mudando. Quando a gente fala dessa mudança, essa mudança ocorre o quê? Cada vez mais se explorando e também alguém que está no topo pode cair e quem está na base pode melhorar de situação, ou seja, fala-se de uma mudança constante, então desconsidera a letra C. Letra D, fenômeno social inevitável diante das desigualdades materiais que existem entre as classes. É óbvio que a luta de classes ela vai desencadear essa desigualdade social, mas é uma desigualdade que a opção D está falando o quê? Uma desigualdade material. E essa desigualdade ela não é material, ela é cultural, ela é social, ela é política, ela é tecnológica, então a gente desconsidera a opção D.
Vamos para E. Um conflito contínuo entre classes dominantes e subordinadas, impulsionando as mudanças sociais. Certíssima, porque quando eu falo de luta de classes, eu estou falando do quê? De duas classes opostas, onde aqui eu tenho quem manda e aqui eu vou ter quem obedece. Então, opção E como opção correta para você, vestibulando. E vamos lá para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é da Unesp. De acordo com Karl Marx, pensador e político alemão, a capacidade de projeção da consciência na idealização de uma casa é que distingue o pintor-arquiteto da mais hábil abelha. Visto dessa forma, o trabalho é um ato de liberdade. Ele se torna alienado quando é parcelarizado, rotinizado, despersonalizado e leva o homem a sentir-se alheio, distante ou estranho àquilo que produz. As imposições de um poder burocrático que decide pelo trabalhador fazem do trabalhador o dominador da natureza e da natureza humana. Vivendo no universo da mercadoria, o trabalhador também se torna mercadoria, distanciando-se dos outros homens e até de si mesmo. A perda da autonomia em suas atividades faz com que ele não se reconheça mais como responsável pelo produto do trabalho realizado. Ou seja, essa questão ela vai tocar em que termo de Karl Marx? Alienação. Então, nessa questão, o texto apresenta uma condição para o processo de alienação do trabalho que pode ser sintetizada. Lembrando, alienação é a separação do trabalhador para com o produto que ele fabrica. Essa separação se dá por quê? Porque o trabalhador não vai ter condição de comprar o produto que ele próprio fabrica, porque o que ele ganha, mal ele consegue sobreviver. O trabalhador naquele local de trabalho, ele era o quê? Explorado, ou seja, há uma alienação diante desse processo. Vamos para as opções que falam sobre essa alienação. Letra A, na apropriação burguesa da riqueza gerada pelo trabalhador, se você parar para pensar, quem gera a riqueza para o burguês é o trabalhador, mas ela não sintetiza a alienação. Não é letra A. Letra B, na substituição dos trabalhadores por máquinas, pode até acontecer de você ser substituído, o teu trabalho ser substituído por uma máquina, mas ainda assim gera o desemprego, não dá uma síntese da alienação. Não é letra B. Letra C, na resistência dos trabalhadores em oporem-se às imposições do poder burocrático, o trabalhador, quando é explorado, é óbvio que ele vai se opor a essas imposições, mas ainda assim essa opção não define a alienação. Próxima opção. No status jurídico do trabalho assalariado capitalista, Karl Marx fazia uma crítica a esse trabalho assalariado, mas ainda assim não é essa opção porque ela não define a alienação. Letra E, na separação entre o produto do seu trabalho manual, ou seja, opção correta, letra E. Eu vou estar falando do quê? Dessa separação do trabalhador para com o produto que ele fabrica. Na nossa aula de hoje, tivemos aí o clássico Karl Marx, onde nós falamos sobre o pensamento sociológico, interpretação e aplicação. Lembrando que Karl Marx é um intelectual completo porque ele analisa, detecta problemas e traça soluções. Se gostou da nossa aula, não esquece de seguir o Preveste EA nas redes sociais. Conto sempre com a tua presença. Preveste EA na cabeça. Beijo grande!